No mundo, existe um grupo de pessoas que defende a intervenção do Estado na economia, imprimindo moeda quando julga necessário, um Estado que busca controlar a taxa de câmbio com medidas de políticas cambiais, um grupo de pessoas que acredita que o Estado deve controlar os juros das instituições financeiras e que deve ser, em sua grande maioria, bancos estatais, públicos. Acreditam num Estado que faça promoção da distribuição de renda, cobrando mais impostos e tributos de taxas dos mais ricos para destinar a programas de assistência social para os mais pobres. Um grupo que quer que o Estado realize grandes obras públicas de investimentos de infraestrutura para gerar empregos e estimular o comércio das regiões ao redor dos empreendimentos, que em sua maioria devem partir da iniciativa pública. E no mundo também existe um outro grupo de pessoas que, ao contrário do anterior, defende que o Estado não deve intervir na economia, e sim que o mercado composto de empresas privadas e empregados, clientes, consumidores, que devem seguir livres, sem intervenção do Estado, que deve ter um mínimo de atuação em poucas áreas específicas. Um grupo de pessoas que defende que os bancos sejam todos privados e que não exista nenhum tipo de controle de taxa de câmbio ou de juros, que deve flutuar de acordo com a movimentação espontânea do mercado financeiro, e que não exista nenhuma maior taxação para os mais ricos para destinar a programas de assistência social para os mais pobres, que, por sua vez, devem ascender na vida por méritos próprios de cada indivíduo, que precisam ter a liberdade de abrir negócios sem grandes burocracias e regulações, para que possam ter maior facilidade para criar empreendimentos que sempre devem partir da iniciativa privada. E no mundo existe um outro grupo de pessoas que está no meio desses dois grupos. Esses defendem uma mistura de ação do Estado e do mercado, composto pela iniciativa privada. Esse grupo acredita que os dois devem trabalhar em conjunto, cada um fazendo a sua parte naquilo que acreditam que cada um faz melhor, como, por exemplo, o mercado inovando na criação de produtos e serviços em um ambiente relativamente regulado, de modo que garanta a competição entre as empresas privadas, para que elas possam disputar os clientes, consumidores e também os trabalhadores empregados, mas esse grupo acredita que o Estado deve ser o condutor do desenvolvimento dos países, com planos, metas e objetivos, sempre no sentido da busca pelo crescimento econômico e o desenvolvimento das nações. Um grupo de pessoas que advoga que o Estado garanta assistência social aos mais necessitados e que também participe disponibilizando créditos a micro, médias e grandes empresas privadas que tenham compromisso no desenvolvimento do país, e com o Estado atuando com grandes investimentos públicos em empreendimentos de longo prazo e de alto risco, que são aqueles que as empresas privadas não se arriscam a investir. Eles querem um Estado que garanta apoio à população em geral e às empresas no momento de crises. Portanto, este grupo de pessoas defende que o Estado e o mercado devem se complementar e atuar como aliados. E todos esses grupos, apesar de diferentes, têm a mesma coisa em comum. Todos eles estão presos ao sistema monetário e nem se questionam sobre a hipótese do fim do dinheiro no mundo. Ao contrário, todos eles de alguma forma querem administrar o dinheiro do mundo. Um grupo defende a distribuição do dinheiro do mundo por meio de um planejamento central, de um governo, de um Estado. E outro grupo defende a distribuição do dinheiro sem nenhum planejamento, mas sim que cada trabalhador ganhe o seu dinheiro para ser um cliente consumidor e que cada empresa privada, produtora ou vendedora, busque o seu lucro concorrendo e atuando no mercado, que deve atuar de forma livre e espontânea. E por fim, existe aquele grupo de pessoas que defende que o dinheiro do mundo deve ser distribuído utilizando as duas ferramentas, tanto o Estado como o mercado, um complementando o outro. Ou seja, todos esses grupos estão limitados a utilizar a ferramenta dinheiro como o único meio de acesso para que os seres humanos do mundo possam ter direito à alimentação, moradia, vestuário, assistência médica, lazer e transporte para ir e vir. Isso significa que todos esses grupos, mesmo que de forma indireta, colocam o dinheiro como principal meio de acesso para que as pessoas possam satisfazer as suas principais necessidades humanas. E todos esses grupos, neste momento, em todas as partes do mundo, estão em uma eterna luta e embate, seja disputando narrativas em debates e discussões pela internet, seja pessoalmente nas ruas e bares, ou em real disputa pelo poder, seja por meio das eleições ou em conflitos de governos autoritários. E o mundo é do jeito que é, com todos os problemas sociais e ambientais que não se resolvem de forma plena no mundo, pois somente alguns poucos países se dão bem nesse sistema de competição, onde é cada país por si.
E o resultado é que a maioria dos países do mundo acaba perdendo e sempre sofre mais com crises crônicas inconstantes desse sistema econômico, onde problemas sociais e ambientais são apenas administrados e nunca solucionados. Até que finalmente no mundo, em várias partes do mundo, começa a surgir um novo grupo de pessoas com uma nova forma de pensar. Esse grupo compreende que o dinheiro, como único meio para distribuir os recursos necessários para o bem-estar humano, é uma ferramenta que já está ultrapassada e, por isso, deve deixar de existir no mundo. Esse grupo de pessoas enxerga o fato de que o Estado, administrado por um meio de um governo composto por líderes, por mais bem intencionados que sejam, não garante o fim dos problemas sociais e ambientais. Esse grupo compreende que o mercado não é a única e nem a melhor forma de distribuir os recursos, pois, na realidade, não importa o país ou planeta onde ele atua, sempre uma minoria é mais beneficiada do que a grande maioria. Este grupo entende que já atingimos um nível de desenvolvimento tecnológico, científico e capacidade produtiva suficiente para acabar com a pobreza e a miséria no mundo todo, e que ninguém precisa passar necessidades como falta de alimentação, vestuário, moradia, assistência médica, lazer ou falta de acesso a transporte para ir e vir, pois já temos recursos suficientes e capacidade produtiva necessária para garantir que toda a humanidade possa ter uma vida abundante com qualidade de vida, tendo pleno acesso a todas as suas principais necessidades sem precisar do dinheiro. Este grupo entende e sabe que com o avanço da tecnologia não precisamos medir a oferta e a demanda com base nos preços das coisas, pois sistemas de tecnologia da informação são capazes de organizar milhões de dados em segundos. Sendo assim, milhares de pessoas podem gerar demandas de forma virtual, seja utilizando algum aparelho com acesso à internet, e essas informações podem ir direto para as fábricas, sem o intermédio do dinheiro nessa transação. Que dessa forma as fábricas saberão exatamente o que produzir, quanto produzir e para quem produzir, sem desperdício de recursos em todo o processo. E esse grupo sabe que os custos das coisas não devem mais ser baseados no dinheiro, que pode deixar de existir. O custo deve ser ambiental, a base de cálculos e contabilidade econômica deve ser em cima do grau de impacto ao meio ambiente em toda a cadeia produtiva e distributiva. E o que possibilita que tudo isso seja possível é a ciência e o avanço da tecnologia. Esta mesma tecnologia que possibilita que automatizemos a maior parte da produção para aumentar a capacidade produtiva e libertar o ser humano de trabalhos de movimentos repetitivos, pesados, que exigem muito esforço físico, ou trabalhos burocráticos que exigem muito esforço mental, graças ao desenvolvimento da inteligência artificial. Este grupo entende que uma vez que as pessoas estejam livres da obrigação do trabalho para sobreviver, já que terão todas as suas principais necessidades atendidas e garantidas, sem precisar pagar nada por elas, com o fim do dinheiro, quem quiser trabalhar voluntariamente vai se colocar à disposição para realizar as atividades que mais gosta e sente prazer de fazer, e com isso terão a oportunidade de se desenvolver em sua profissão com mais empenho, dedicação e qualidade. Este grupo de pessoas entende que não devemos mais depender de promessas de líderes políticos carismáticos e que sim devemos nos guiar pelo conhecimento com base em ciência, utilizando o método científico para a solução dos problemas sociais e ambientais, pois esta é a melhor ferramenta para a tomada de decisões, já que a ciência não trabalha com achismos e opiniões, que podem ser falhas. Ela trabalha com fatos e dados da realidade e experimentos e testes que reduzem a possibilidade de margem de erro. Sendo assim, esta é a melhor ferramenta para essa gestão de alternativa de mudança socioeconômica proposta. Este grupo entende que os recursos naturais do planeta Terra são finitos. Sendo assim, não podemos mais continuar em um modelo econômico que exige alta extração de recursos e para alto crescimento, e com isso precisa de alto nível de consumo, de compras de mercadorias, que após um período curto de tempo, em sua grande maioria, são descartados no lixo para uma nova compra e manutenção do sistema que não pode parar. Pois se o consumo diminuir, crises e falência de empresas vão acontecer e desemprego vai aumentar, e com isso também aumenta problemas sociais. E por tudo isso, esse sistema precisa manter essa roda de compra, venda e descarte sempre girando, o que acaba proporcionando um ciclo que é claramente insustentável, pois sempre exige cada vez mais extração de recursos para uma nova produção, consumo e descarte,
e este ciclo destrutivo está esgotando os recursos do planeta e comprometendo a vida das gerações futuras, e que é por isso esse grupo entende que devemos mudar nosso modo de consumir, produzir e distribuir e descartar bens e serviços para um novo modelo de produção e distribuição que tenha como base principal a sustentabilidade ambiental, porque este grupo consegue compreender que a vida no planeta Terra é regida por leis e que o ser humano precisa agir em conformidade com essas leis da natureza para o bem-estar de toda a forma de vida do planeta e para que as gerações futuras possam viver com qualidade de vida em nosso planeta. Por tudo isto, esse grupo tem a ecologia como um dos principais pilares dessa proposta de mudança, que propõe uma governança com bases técnicas científicas. Conclusão: este novo grupo de pessoas, que até o lançamento desse vídeo ainda é menor em comparação aos outros, mas que tem potencial para crescer e ultrapassar todos eles, defende que a economia não deve ser mais com base no dinheiro e que deve deixar de existir no mundo, para que possamos mudar para um novo modelo socioeconômico onde a base sejam os recursos naturais, materiais, tecnológicos e científicos que devem ser geridos através de uma gestão que se guie pela ciência, que é a melhor ferramenta para a tomada de decisões e uma nova forma de organização para a civilização humana, aqui denominada economia ecológica baseada em recursos. Eu agradeço a todos pela atenção, eu fico por aqui e recomendo a todos que ainda estão limitados dentro dos outros grupos que foram citados neste vídeo ou em outros grupos que não foram citados e mencionados aqui, que pesquisem e se informem sobre essa nova alternativa de mudança. Apoiem e façam parte desse novo grupo de pessoas que precisa crescer e se unir para que juntos, cada um, possamos contribuir dentro de nossas possibilidades e trabalharmos em conjunto rumo à mudança para melhorar o mundo.